Boa noite, pessoal. Meu nome é Mirela Carla, está no ar mais um Autospod, podcast mais atípico deste Brasil. Uma salva de palmas! Muito bem! Você que está aí nos assistindo, já se inscreveu no canal? Se inscreve no canal, deixe seu joinha, curte, compartilha. Quanto mais vocês participarem aqui, mais a plataforma vai entender a importância desse assunto, levar para mais e mais famílias que estiverem precisando, e é tudo que a gente quer, levar informação gratuita, de qualidade, para todos que estiverem espalhados aí, né? Que esse canal possa servir de uma rede de apoio, tá bom? Falando de apoio, quero falar para vocês do IEPSES. O IEPSES é o Instituto de Capacitação de Pais e Profissionais, tanto para falar sobre autismo quanto demais transtornos do neurodesenvolvimento. Vamos dar uma olhadinha. Pessoal, ao longo do nosso bate-papo vai ficar passando aqui o QR Code para vocês darem uma olhadinha, tá bom? E vamos ao nosso bate-papo de hoje. Já tem um tempo que eu venho falando para vocês aqui, para se atentarem da importância das questões motoras no autismo, né? Levanta-se aí também a possibilidade, inclusive, dos prejuízos motores se tornar um dos critérios de diagnóstico no próximo DSM, dada aí a relevância, que antes não era atentado. Né? Lá atrás, quando a gente pensava em diagnóstico de autismo, pelo menos eu só pensava na questão de atraso de fala, ou então ouvia falar de autismo, falava das questões sensoriais, que todo mundo fala de autista, fala, né, questão do barulho, sensibilidade, e ninguém costumava se atentar às questões motoras. Hoje, ainda bem que este cenário está mudando, mas não na velocidade que eu gostaria, sabe? As mães ou familiares, né, que estão chegando ainda nesse diagnóstico, não estão chegando com essa informação. Então, eu tenho tentado bater bastante nessa tecla, porque se eu pudesse voltar atrás, né, e isso é uma coisa que eu converso muito com as minhas amigas hoje, que a gente que já está nessa pernada do autismo, se a gente pudesse voltar atrás, o que a gente mudaria de pronto, assim? Seria a questão da intervenção motora. Todas nós, a gente é unânime nisso, sabe? A gente não entendeu lá atrás o impacto que isso teria que ter sido assim, observado com a mesmíssima relevância que todas as outras áreas, assim, que a gente não se atentou. Então, por isso que eu estou muito feliz de trazer ela aqui, que é fisioterapeuta, muito, muito respeitada. Quem me falou dela foi a Fabi Frois, que também é figurinha carimbada aqui no Autospod, uma grande amiga minha. Então, recebam com muito carinho Marcela Rossi. Uma salva de palmas! Seja muito bem-vinda! É uma honra estar aqui com vocês hoje. Vocês não podem imaginar. Eu estou muito feliz, viu? Nossa, demorou, mas estamos juntas, né? Estamos juntas. E aí, a gente pensando até num tema para falar disso. E você sugeriu, eu achei incrível, né, a gente poder falar do papel da fisioterapia, né, para atuar aí junto nessa equipe multi, como que a fisio pode auxiliar junto aí, trabalhar com a fono, com a TO, junto com a psico, né, os psicólogos ABA, e aí a gente falando dessas questões motoras, né, Marcela, eu fico imaginando tanto de gente que chega para você. E chega bastante intervenção precoce? Graças a Deus chega. Chega. A minha história de profissão é muito ligada, né, à estimulação precoce ou essencial, como eles gostam de chamar agora, né? Porque eu trabalhei em UTI neonatal muitos anos da minha vida, minha especialidade é neuro, mas eu trabalhei no hospital muitos anos. E eu sempre fiz estimulação nos meus bebês prematuros, né? É uma paixão, né? Então, eu já estudava essa questão sensorial muitos anos para trás e tudo isso por conta dos pequenos, né? E eu acho que essa questão do autismo e da físio ficou uma coisa que eu não entendia muito no começo, porque, assim, eu tinha atendido muitas crianças na minha história
que tinham diagnósticos, às vezes tinha assim, não tinha diagnóstico, ou era transtorno da coordenação, ou era deficiência intelectual, tinha qualquer outro diagnóstico, e que depois eu fui observar essas crianças que o diagnóstico final era autismo. Então eu achava aquilo muito interessante. Eu falei, mas não entendo uma coisa. Antes, quando eles não tinham esse diagnóstico, eu não podia, eu tinha que tratá-los, né? Porque o médico observava uma série de alterações na criança. Agora que eles são autistas, sumiu a alteração, não precisa mais da físio. Eu falava, mas isso é totalmente incoerente, né? E como eu tratei muita criança prematura, é um alto risco para autismo, né? Então, eu tive várias crianças que, por eu trabalhar na intervenção precoce, né? Eu já percebia vários dos meus pequenos que tinham sinais que eu não conseguia identificar. Eu falava, por que essa criança não quer brincar? Por que essa criança não me olha? Por que ela está demorando tanto para falar? Sabe, isso me afligia, sabe? Quando veio esse diagnóstico e tudo, foi uma coisa que me libertou um pouco. Eu falei, ai, não estava louca, né? Realmente tinha alguma coisa com essas crianças que eu não sabia dizer o que era, né? Uhum. E aí eu comecei, eu não esqueço, vou contar um pouquinho para vocês, né? Para vocês entenderem como é que eu fui parar isso, né? Na verdade, eu os conheço desde 1996. Quando eu fazia especialização em neurologia no HC e a gente tratava as meninas com síndrome de Rett. E a gente cuidava das meninas, só que a gente não tinha suporte nenhum. Ninguém ensinava nada pra gente não sabia nada. Cuida aí das meninas, faz o melhor que você pode. E elas tinham muitas questões, né? Porque elas não conseguiam se comunicar, então elas tinham uma agressividade porque não sabiam dizer o que queriam, se aquilo estava doendo. Poxa, físio é muito doloroso, né? Você não conseguiam se expressar, tinham várias questões que elas queriam brincar sozinhas, a gente não entendia nada, não tinha um psicólogo, não tinha um fono, não tinha ninguém para ajudar. A gente ia na raça, sabe, atender as meninas. Então, eu sinto até culpa, né? Porque eu não sabia nada, eu tentava fazer o melhor por elas, né? Mas... Então, eu falo que o meu encontro com o autismo tem muito tempo, né? Você sabe que a pesquisa do Dr. Salomão Schwartzman, quando ele começou a estudar sobre... que veio depois o eye tracking, para fazer o rastreio visual, veio com as meninas de síndrome de Rett. E começou com elas para fazer esse rastreio visual, que aí também se estendeu aí ao autismo, que era justamente para fazer esse estudo de padrão, né? E aí essas questões também do comportamento, o Dr. Salomão descrevendo exatamente isso, e quando o Rett saiu no DSM e saiu do que era... Fizeram essa separação, né, de autismo e Rett, que um não englobava o outro, enfim. Porque essas questões comportamentais, né, todas sempre também muito interligado. E o Dr. Salomão até me falou, você sabe, Mirella, porque... Na verdade, tudo isso é uma criação humana, essas divisões que a gente faz para a gente mesmo tentar entender, né? Então, a gente põe uma marca, ó, daqui para cá, então agora a gente vai chamar de tal coisa e reunir esse grupo, vamos colocar esse nome, é necessário para a gente mesmo conseguir estudar mais, né? E dar essas nomenclaturas todas. Eu achei interessante você dizer também desse grupo que você trabalhava. A gente era corajosa, sabe? E as meninas anjos, né? Porque a gente fazia o que podia, né? Sim, sem dúvida. E aí depois eu fui fazer minha carreira e aí trabalhei no hospital muitos anos e fiz UTI neonatal e pediátrica há muito tempo, então eu cuidei de muitas crianças com síndromes muito diferentes. E os meus prematurinhos, né? Que eu fazia intervenção precoce, como eu já falei, né? Que eu observava alguns sinais neles. E é muito precoce mesmo. Né, que as pessoas estão descobrindo agora, vão fazer o eye tracking e tudo mais, né? Mas eu falo que as terapeutas, vamos dizer assim, vintage, a gente já consegue ver no bebê que algo não vai bem naquela criança, sabe? E por que incrível que pareça, passa pelo motor. Passa pelo motor. Entende? Eu acho que se todos os pediatras que
avaliassem seus bebês e achassem, esse bebê não está muito típico, e colocasse simplesmente para fazer fazer estimulação precoce, quanto a gente não tinha andado nessa caminhada. Sem dúvida. Quanto? Muito. Eu, graças a Deus, para responder sua pergunta, eu tenho meninos muito pequenos, que chegam para mim com 1 ano e 5, com 1 ano e 2. Então, a gente começa com uma estimulação Denver, que para mim faz todo sentido, porque ela bebe muito na coisa da estimulação precoce, né? Porque Denver abrange várias áreas, né? Que não é só o cognitivo, mas entra a fala, o motor fino, né? Então, é um estímulo potente global. E apaixonei pelo Denver, eu acho uma abordagem incrível para os pequenininhos. Sem não é para dúvida. todos, mas para os pequenos, principalmente para aqueles que não têm comportamentos instalados. Isso é muito importante da gente falar. E aí começou a minha vida, eu fui atrás da Ana Lúcia Cozonara, quando eu comecei a ver que meus pacientes, que às vezes as mães nos acham, né, pelas mídias, que muitos dos meus prematuros eram autistas. E aí eu fui atrás da Ana. Ana, como é que é essa coisa aí? Vocês estão dizendo que não posso mais cuidar das minhas crianças, por quê? Pode me falar? E aí a Ana que me tutelou, Ana, eu tenho uma gratidão imensa na vida. Ana Lúcia é um ser humano de luz, que eu adoro. Ela é incrível. Um beijo para Ana. Um beijo nosso para ela. Amo aquela ruiva maravilhosa. Eu falo que ela é a japa do Shopee. É. Porque eu achava que ela era japa, Cozonara, eu achava que era meio que uma máfia japonesa. O marido dela que é, né? Só que aí como que é? O sobrenome dela é tcheco, não, polonês, eu acho. Não tem nada a ver com Márcio, japonês. Falei, você é uma japa do Shopee, me enganou, os olhos claros, e aí ruiva, maravilhosa. Ela é um poço de sabedoria, aquela pessoa. Muito, muito. E aí ela me levou até Maíra, e aí a gente começou a atender alguns casos, né? E aí foi muito, muito importante isso para mim, porque eu já trabalhava com neuro, enfim, a minha especialidade. Um beijo para Maíra Gaiato também, outra musa, eu tenho muito carinho por ela e também uma gratidão imensa, porque ela me abriu portas, né? Quando ninguém fala, vai ser essa físio é louca, o que tem a ver autismo com físio, né? E aí a gente começou a tratar as crianças e aí eu quero contar um pouquinho. Então, como que a físio vai transitar nessa equipe? Então, por exemplo, como é que a físio vai ajudar, primeiro, as famílias? Tá. Marcela, então, eu morro de medo da escada, porque meu filho não sabe dessa escada. Eu tenho medo dele cair de lá, despencar da escada. É uma importância da família, não é? Um valor da família. Marcela, então, sabe o que acontece? Ele vai, quando ele sai com o primo, com a turminha, todo mundo andando de bicicleta, ele não. Então, são questões que a família traz, que para mim são muito importantes, que são objetivos que eu digo que são tão mais importantes que o meu, porque interfere diretamente na dinâmica da vida da criança. Então, a gente tem esse trabalho que eu falo que é muito importante. Eu sempre pergunto para os pais, o que está difícil em casa? O que eu posso ajudar? Como está na escola? O que está impactando na escola? Como que a gente pode trabalhar juntos? Então, a importância de estar sempre perto dessas famílias, questionando como a gente pode ajudar essa criança a ter uma vida melhor. Né? A qualidade de vida, que é isso que poucas pessoas falam. A gente tem trocentas escalas. Eu falei, gente, mas alguém já perguntou o que melhorou na vida da criança essa intervenção? Perfeito. Aquela família, a vida dela ficou um pouco melhor, mais fácil. Ficou melhor para a mãe. Não quero saber daquela escala que ela preencheu, né? Aquilo ali é o de menos. Eu quero saber, assim, o fim de semana tá mais fácil? Se ele, agora, para você dar banho nele, ele fica bonitinho, paradinho, você consegue ajudar ele a tomar banho? Ele não fica se desequilibrando? Não tem que ficar segurando? Ele tá mais confiante? Ele tá tentando tomar banho sozinho? Que legal! Isso já poupa a coluna da mãe, monte de tempo, né? E aí, esse é o nosso papel. A segunda turminha que a gente entra são as nossas irmãs TOs, né? Que as físios e as TOs somos irmãs sempre, né? Porque eu brinco que nós somos o pedreiro e elas são azulejistas. A gente entra com a estrutura desse corpo, ajudando a dar bastante, trabalhar com força, com equilíbrio, com resistência muscular,
com alinhamento postural, para que nossas amigas terapeutas ocupacionais possam trabalhar com a integração sensorial, mas principalmente trabalhar com as AVDs. Tá. Né? Para que esse corpo tenha uma estrutura, tenha uma agilidade, uma força que ajude a TO a dar melhor função para essa criança, para que ela tenha sempre independência, o máximo que a gente puder dar, sempre. Aí a gente encontra com as nossas amadas fonoaudiólogas, né? E eu falo que com a fono é um trabalho assim que assim as meninas estão sempre, a gente está sempre conversando, qualquer que seja a equipe da fono, né? Porque as meninas sempre vêm questionar, por exemplo, eu coloco ele para fazer a atividade da fono, mas daqui a 2 minutos ele derreteu, ele não consegue mais sustentar. E eu digo, bom, se ele não tem postura para fazer atividade com você, a caixa torácica não está posicionada de maneira adequada, como ele vai produzir um volume de ar suficiente para o aparelho fonatório conseguir produzir a palavra? Isso depende de um volume de ar que sai dessa caixa torácica. E essa caixa torácica faz parte de um tronco que precisa ter uma força, precisa ter uma resistência muscular para sustentar aquela atividade, né? Então, a gente está sempre com as fonos dando suporte para essas questões de postura. E isso é tão importante, Mirella, que assim, as pessoas queriam muito chamar a atenção disso, porque assim, eu tenho muitos casos de crianças com transtorno que têm escoliose. Então, por favor, sempre passa num ortopedista, que às vezes as famílias vão por conta do pezinho, mas para dar uma olhada na coluna, sabe? É cada vez maior a incidência de escoliose nas crianças. E neles é uma escoliose que a gente chama neurológica, que é causada por fraqueza da musculatura, né? Então, ela tem outro histórico para desenvolver, né? Então, isso é muito importante, fazer esse adendo, né? Para que as pessoas estejam atentas à coluna das crianças também, além do pezinho, né? Que a gente já presta atenção. E acho que são vários agravantes ainda para as nossas crianças e jovens, né? Porque além de já ter essa fraqueza muscular, essa hipotonia que já é meio que um estado basal deles, aí você já tem às vezes, uma rotina com excesso de telas, muito tempo, às vezes, de computador, ou de ficar muito tempo na escola, se não é uma criança, um adolescente que faz muito esporte, ou que tem uma rotina que vai propiciar que ele desenvolva uma musculatura, assim, né, para ter uma postura boa. Não, pelo contrário. Hoje em dia, os nossos jovens e crianças estão sempre aqui assim, né? Porque computador, sofá ou telas ou algo no sentido que não te propicia ter... A gente também, né? Tô falando deles, mas serve a carapuça total, total. Mas eles, pela questão toda genética, biológica, fisiológica, eles têm um agravante deles mesmo, assim, pela própria constituição, né? E que tem uma prevalência muito grande aí de incidência de escoliose com graus muito severos. Então, a gente tem que estar muito atento, né, a esse tipo de situação, nesse desenvolvimento que eles têm. E isso também vai impactar no social, na autoestima, nos quadros depressivos, de ansiedade, de tudo. De novo, uma espiral. Exatamente. Né? E tem a questão também que você está falando, da questão que é deles, mas tem a questão alimentar. Também. Né? Eu tenho um adolescente que está comigo agora, vai fazer 15 anos, e ele só se alimenta de frutas. Frutas, ele come um pão francês e batata frita Pringles. Então, eu fui falar, ele está agora numa nutricionista, eu fui conversar com ela, quanto que eu posso demandar? Porque ele está agora suplementando com whey, agora. Porque o meu medo é, ao invés de ajudar, eu roubar mais energia dele, porque eu preciso fazer músculo para ele conseguir ter suporte, né? E então você vê que é um trabalho também com a nutricionista, né? Eu tenho que saber da nutricionista. Você vai dar um aporte para ele antes da atividade da fisioterapia? Você vai me ajudar? Para a gente fazer um pouco mais de músculo aí para esse indivíduo? Quantas coisas, né? É muito complexo, assim. Eu falo que é um trabalho maravilhoso porque
eu brinco que é preventivo do alemão, né? Porque Preventivo é preventivo do de alemão, Alzheimer. do Alzheimer. É, porque você tem que pensar em tantas variáveis para tratar aquela criança, entende? Não dá para ser nenhum deles dá, mas eles principalmente, não dá para você pegar todos eles. Não, vou fazer esse protocolo para esse aqui, ó. Põe na caixinha e faz o protocolo X para eles. Todos fazem iguais. Não, gente, é muito fator que interfere. Se essa criança dorme pouco, se essa criança come mal, como é a dinâmica da família. É tanta coisa que influencia o tratamento dessa criança que não dá para você pensar assim de forma tão simples, né? Isso. Que é o que a gente tem visto aos baldes, né? Um reducionismo mesmo do que é o autismo e do que seria o tratamento para o autismo. Sim. Então, o pessoal faz uma receitinha ali. De bolo. Ctrl-C, Ctrl-V, e bora. todo mundo faz igual. Gente, assim, quanto mais eu estudo sobre o autismo, e essa é a sensação que todos deveriam ter, se você não tem essa sensação, você está muito por fora. Porque quanto a gente mais estuda sobre, mais a gente tem essa sensação que não sabe nada. A complexidade é muito grande. Muito. É um transtorno extremamente complexo. Então, se você acha que é um negócio muito simples, tô surfando aqui no conhecimento, nossa, você não podia estar mais distante Exatamente. do que é o autismo. Porque se você abrir o PubMed só na sua área todos os dias, você não vai atender crianças, você só vai ler artigo. Então, assim, de informação é muito, e a gente tem que estar sempre se atualizando para não perder o pé, porque pode mudar muito a sua intervenção dependendo das coisas que vão sendo descobertas, né? Sim. Isso muda muito. Então, com as fonos a gente tem esse papel, e com o psicólogo, fundamental. Primeiro, nível de atenção. Não tem criança. Se você for ver a pirâmide da função executiva, na base da pirâmide é toda a parte sensorial e o controle postural. Se não tem isso, como tem função executiva? Marcela. Se não tem pré-requisito. Por exemplo, controle viso-manual. Por exemplo, eles querem, por exemplo, tem alguns terapeutas que ficam aumentando a carga porque a criança não aponta. Aí eu pergunto simples assim, ele sabe dissociar os dedos? Aí eu falo para eles, deixa eu trabalhar primeiro isso junto com a TO, depois vamos ver se ele sabe apontar. É um pré-requisito motor que o bebê aprende lá para trás. Será que esse bebê aprendeu? Tá vendo? Porque o motor é sempre bem antes. Exato. Isso, por exemplo, quando o Arthur começou, quando ele estava com 6 aninhos, eu comecei a suspeitar que ele tivesse TDAH, porque eu tinha colocado ele no Kung Fu, e até então, as atividades que ele fazia não exigiam um grau de atenção muito grande. Estava o infantil ali e nada exigia tanto tempo de atenção dele, certo? Ele cumpria ali o que precisava para aquelas demandas. E aí ele foi pro Kung Fu, que ele faz ainda, Kung Fu. Não, ele foi com 5 aninhos, acho que, pro Kung Fu. Enfim, e aí era uma aula longa. Kung Fu diferente de outras artes marciais, que o Arthur fez também judô. Ele parou agora que tinha quebrado o braço. Mas não é uma arte marcial que se adapta, não tinha turma infantil, não tinha... Eles têm uma disciplina muito grande. Era uma aula mista que você faz com os outros graduados, e aí tem os mais velhos na frente, você tem o cumprimento com os da faixa maior. E aí depois, durante a aula, se divide em grupos, inclusive os mais velhos, às vezes tinham o dever de ensinar os outros. Enfim, tem toda uma questão disciplinar grande. O Shifu, o mestre Shifu dele lá, bravo pra caramba ali, com as crianças, assim. Enfim, eu achei até que o Arthur nem fosse ficar. Eu nem entendi por que ele ficou. Ele é teimoso. É mal de Arthur, hein? Aliás, que nome lindo você deu para o seu filho. Eu acho que a gente se encontra nesse espaço, porque eu também tenho um Arthur na vida. Enfim, assim, bom, mas eu achava a aula muito pesada para ele, nada lúdica. Eu tive que fazer 3 meses de Kung Fu
junto, porque eu fiquei como AT dele, Sim. porque ele ainda não tinha, ele não conseguia acompanhar, né? Então fiz Kung Fu junto. Ai, imagina, gente, que sucesso eu fazendo Kung Fu, tá bom. Que Mas mãe guerreira, né? meu Pelo amor. O Deus, que a gente não faz por esses filhos, não sem é verdade? Até Kung comentários. Fu. Fiz. Assim que eu pude sair, eu saí, não por nada. Eu acho bem incrível. Difícil demais, mas não é pra mim. E aí eu fiz para poder ensinar e ainda faço no seguinte, toda vez que tem troca de faixa, eu filmo as aulas, faço com ele em casa. Então eu sei momentaneamente os catis, depois eu esqueço, porque são as Sim, sequências de que ele tem que fazer. movimentos, né? Então eu treino com ele para os campeonatos todas as vezes, os catis, né? Enfim. Então sigo fazendo mais ou menos Kung Fu. Mas ele quis e ele segue querendo fazer. Ele não super desempenha. Arthur, quando você ficar grandão e me ouvir falando, não fique chateado com Sim. mamãe. Mas ele não é o melhor da turma, porque ele tem muita... E isso foi incrível para ele, o Kung Fu, porque ele trabalha minúcias e aperfeiçoamento de Movimento. movimentos, essa propriocepção. Porque ele não é. Você não, no Kung Fu você não luta com ninguém, praticamente. Sim. Você só faz a performance. É como sim. uma dança, Sim. mas né, com os movimentos. Então, o Arthur, essa dissociação corporal que ele não tinha, de membros, né? Parte posterior, inferior, nada. Então, e assim, prestar atenção em tantas partes distintas, e aí você executar de uma forma bonita os movimentos. Então, para ele, isso é muito difícil. E foi incrível para ele, apesar de muita dificuldade, ainda tem o Kung Fu, justamente porque muitas informações, assim, mas para ele foi um boom, tá? Ele fazia o Kung Fu, de conseguir acompanhar. Bom, mas o que eu queria dizer nisso tudo, gente, o que eu queria dizer é o seguinte. Quando ele começou a fazer, eu achei que ele era TDAH. Não sei se é ou ainda não é, ou pode ter também, mas eu falei assim, cara, ele é um TDAH muito grave. Porque tava todo mundo pra um lado, aí o Arthur assim... Aí alguém, sei lá, sacava Sim. alguma arma, porque tem as armas, espadas, né? aí fazia um barulho. Daí ele já tava naquilo, aí ele ficava no troféu, ele... Nossa, mas assim, pra lá de Bagdá, né? E perdida, e ele interrompe a turma inteira, sei lá, às vezes tinha 100 pessoas fazendo um treino, e ele, Shifu! Porque os pensamentos intercorrentes Sim. dele, nada de controle inibitório, então todo mundo achou super bonitinho, porque é criança. Sim. Mas não vai ser sempre bonitinho ele interromper o tempo inteiro, porque ele tem as dúvidas dele. Então, por enquanto, é uma graça ele com os pensamentos dele lá, que ele nunca controla. Ele interrompe o tempo todo para falar as coisas que ele quer. E né, acha que é porque, ai, que bonitinha lá, ele não tem vergonha, né? Ele é desinibido. Olha, não tem nada disso. Ele não tem nenhum controle inibitório. Mas, enfim, então eu falei assim, meu, ele é um TDAH muito grave. Olha eu ali, eu me via nele, nas coisas dele, assim, eu sou quase que um degenerativo. E aí, quando ele começou, o Kung Fu ajudou muito a estruturar o Arthur, o corpinho dele, organizar a postura dele. Eu tive o Kung Fu de muito suporte e de muito exercício puxado mesmo. Foi o que eu disse, eu não sei como ele ficou. Mas quanto mais exercício puxado, né? As teóricas falam isso melhor. Mais propriocepção, mais regulação. Isso. Então, isso ajudou ele tremendamente. Muito. Que aí eu achei que até o TDAH sumiu. Falei, acho que ele não tem. Daí eu não sei, mas no fim das contas, o resumo da ópera. A verdade é que, TDAH ou não, a questão maior do Arthur não era essa. O atencional dele era a questão estrutural, era motor. Motor. Quando ele conseguiu sentar e permanecer sem que ele ficasse derretendo o tempo inteiro, ele virou outra criança, Marcela. Mas foi assim, era um outro filho. Isso na escola, para sentar para fazer tarefa, em tudo. O grau atencional do meu filho e a questão da autoestima dele, a postura, era outra criança. Simples assim, só a postura dele já era outra. Mas você vê, o que acontece é, por exemplo, seu filho começou com 5, 6 anos. O que acontece é, você estava lá para ajudar. Quantos das crianças têm esse suporte?
e para fazer em casa. Não. Então, por isso que eu sempre falo para os pais, a gente faz a físio para dar o suporte inicial. É como se desse a base para ele. Depois vai fazer o esporte. Ele não vai ficar com a físio como ele fica com o psicólogo, com o fono, muitos anos. É para a gente simplesmente estruturar aquele corpinho, dar as habilidades motoras básicas, que a gente chama que é correr, pular, arremessar bola, deixar isso prontinho e fala, pronto. Agora, você vai fazer esporte exatamente por isso. Porque se eles chegam muito crus e não tem uma Mirella para ajudar, frustra, sofre. Aí a autoestima... Então, todas essas questões emocionais começam a se sobrepor. Então, é por isso que eu sou chata com isso, né? Enfim, eu trato as crianças autistas, mas não trato só pacientes do espectro, né? Então, assim... a gente tem que saber a devida importância das coisas na vida das crianças. Lógico que eu sei que mais importante para eles é que eles tenham a socialização, que eles tenham a questão da comunicação, não é nem da fala, né? Da comunicação. Mas eu sei que a gente tem o nosso papel aqui também em relação a eles, né? Então, esse seu depoimento é muito importante, você entende? É muito importante para as pessoas entenderem que o simples ato de sentar não é simples para eles. Porque as pessoas ficam assim, para sentado, levanta, se arruma. Aí na escola, né? Porque ele não quer parar sentado. Porque ele não fica sentado 1 minuto. Mas não fica mesmo. Ele não consegue. Exato, ele não consegue. Isso, eu dei um exemplo aqui do Kung Fu, mas não é o Kung Fu, gente. Eu acho que é bom deixar bem pontual aqui. Primeiro, o Arthur estava num ponto que ele já tinha compreensão cognitiva, ele conseguia entender de regras, obedecer regras, porque eu já teve um momento anterior que eu também tentei outros esportes e não deu certo porque ele não tinha maturidade, não tinha repertório para... Né? Então, sei lá, tentei futebol antes, não tinha dado, porque, imagina, foi uma lástima. E não pelo futebol em si. E eu criei uma questão aversiva do Arthur com o futebol, que é até hoje, mas porque eu coloquei um momento em que essas coisas, põe no futebol, social, põe no futebol. Então, o menino não conseguia cumprir duas demandas juntas e outra. Não tinha também o motor, óbvio, ficava olhando para os passarinhos. Mesma coisa que ele fazia ali no Kung Fu, mas ali no Kung Fu ele já estava com mais repertório quando eu pus em outro esporte. Sim. E eu pude ali dar o exemplo. No futebol eu não ia poder também, né? Além disso, então, também não ia poder fazer, enfim, várias questões. Mas, quando ele quebrou o braço e ficou em casa, agora eu consegui colocar na físio, mas agora, em Rio Preto, por exemplo, na minha cidade, a gente tem físio agora, isso é recente. Deve ser de um ano para cá, que eu saiba, pelo menos, de físio trabalhando específico com TEA. Sim. E que tem manejo. Porque o Arthur, ele é daquele que, tipo assim, não quero, você é chato, eu não quero ficar aqui. Não vou fazer o que você está me mandando fazer. Eu só rachar a cabeça dele no meio, se a pessoa não tiver um manejo. Então, você pode ter todo o conhecimento do mundo. Se você não tiver um manejo para trabalhar com ele, você não vai. Então... eu sempre fiquei muito refém, tendo que fazer muito eu mesma, as coisas que eu conseguia e não tendo acesso também a profissionais capacitados para isso. Por isso que eu falo, fazer físio com as crianças do transtorno não é para qualquer físio. Não. Por favor, se você não tem paciência, vai fazer em outra área, porque você tem que, do mesmo jeito que você dá suporte às outras carreiras, você tem que aprender com todas elas. Por quê? Você tem que aprender o manejo do comportamento com o psicólogo, você tem que aprender como você vai se comunicar com ele, se é por comunicação alternativa, se você vai se comunicar, se é bem de frente com ele, se é por uma palavra, se é por duas. O fono vai te orientar, o TO vai te falar, olha, essa criança tem um transtorno assim, assim, você não pode ofertar muitas texturas, você não pode colocar ele muito no balanço. Então, assim, do mesmo jeito que a gente pode ajudar as outras áreas para que o tratamento da criança seja mais completo, nós temos que aprender com todos eles e temos que ter a humildade de aprender. Porque muitas coisas não fazem parte do currículo do físio, principalmente essa área da psicologia, né? Então, você vai ter que, sim, ter um curso, pelo menos básico, de aba, para você entender o que o psicólogo está falando,
Você vai precisar saber um pouco, nem que seja noções básicas de integração sensorial para ter orientação do TO. Você vai precisar que o fono te dê orientação para poder lidar com a questão da linguagem. Então, assim, você vai ter que aprender uma porção de coisas diferentes da sua área para poder ajudar seu paciente de verdade. Porque senão você não generaliza nada. Isso. Porque se fica cada um no seu quadrado, essa criança vira uma sopa de letrinhas e não vira um indivíduo. Um indivíduo com autonomia, com independência. Porque na sua terapia você tem que colocar tudo direitinho do que ele precisa. Falar com ele da maneira adequada, lidar com o comportamento. Então, assim, tem que estudar, não é para qualquer físio, tem que ter paciência. Tem que ter muita paciência. Muita paciência. Né? Então, assim, por isso que eu falo, né? Eu acho que cada um tem que ocupar o seu quadrado. E não tem nada de errado nisso. Sim. Né? E trabalhar junto, né? Sim. Em parceria. Então, eu agora que o Arthur... É a primeira vez que ele está fazendo físio. E, então, a gente está até na parte de avaliação dele ainda, sessões de avaliação. E o que eu levei para físio, as questões de recuperação do bracinho dele, que já estamos numa fase boa já do bracinho. Mas aí o que eu levei para ele, para o pessoal lá, ajuda para questão de andar de bicicleta, auxílio também para ele virar cambalhota. Porque, por exemplo, no Kung Fu, tem várias coisas de cambalhota. Aí o Arthur não conseguia fazer. O Shifu foi ajudando ele e adaptou. Ele fazia tipo um rolamento. Sim. Então, assim, Arthur, você não consegue fazer ainda. O Shifu fala, ainda. Mas você não vai deixar de fazer isso aqui. Eu vou te dar um movimento adaptado. Enquanto você ainda não faz a cambalhota, você vai fazer o rolamento. Mas você pode vir aqui que você vai fazer. Daí ele passava lá pro Arthur. Mas porque ele, por conta do core. Sim. Não tem o core. O core, a força da cintura escapular para estabilizar, para ele sentir forte, que ele pode pôr a cabeça e virar. E virar, isso. E para você ver, né? A gente tinha evoluído tanta coisa com o Arthur. E 1 mês e meio que ele ficou parado em casa para recuperação do braço, não é que perdeu tudo, mas é como se tivesse dado tudo. Tá? Em vez de 10 passos atrás, 8 passos para trás. E aí a gente vê quando a questão do autismo, gente, não é como se fosse uma criança típica, que quebra o braço, fica um pouco parada, e aí, você tem a memória muscular, você tem tudo logo ali. Não é. Porque eu vi o meu filho, em 1 mês e meio não era para ele ter tido a regressão que ele teve, assim, só porque ficou 1 mês e meio parado ali, assim, toda a dificuldade que a gente está tendo, a reabilitação dele de novo. E tem uma questão, né, que os psicólogos sempre falam da dificuldade de aprendizagem deles, né? O quanto, às vezes, a gente, por exemplo, e isso acontece no motor, o quanto, por exemplo, você já está ensinando para a criança pular amarelinha, e às vezes você tem que voltar e, de novo, ver se ele está pulando, se ele está pulando de altura. Entende? Às vezes você tem que voltar para ver o que ele reteve de memória e se ele não perdeu alguma coisa. Porque essa questão da aprendizagem deles, que também não segue um padrão como das crianças típicas, isso também interfere na questão deles quando eles têm que se reabilitar, né? Se reabilitar. Então, nossa, assim, então até essa questão postural. E a questão sensorial desse braço que ficou privado, o equilíbrio ficou totalmente modificado. Isso. Totalmente, porque se fica, para nós, né, para eles que têm a sensação menor, fica muito pior, né? Não, assim, então, o autismo, isso que eu falo, é tão complexo, tudo tão complexo, e aí você mexe com aquele corpo, aquela estruturinha que já não sente o mundo como a gente sente, assim, normalmente. Então, já é avariado a percepção de mundo deles. Sim. E aí você já desestruturou o que já é um pouco avariado, né? Assim, essa sensação, essa interação com o mundo. Então, já desregula muito. Muito mesmo. Porque pode ser que ele esteja com problema de equilíbrio, por ter restrito o braço. Ele não sentir esse braço deve ter dado menos esse braço, por ele ter ficado restrito, pode ter dado um desconforto para ele emocional. São tantas questões. São tantas questões que são envolvidas, né? Então, isso é importante, né? Porque, chamando a atenção, né? Porque também as pessoas que lidam com eles em todos os lugares têm que estar capacitadas.
as pessoas dos hospitais, as pessoas, né, em todo lugar que eles vão, né, que isso é muito importante também, né. E que raramente acontece. Então, é sempre 800 transtornos que a gente passa. Sempre 1000 desafios. Não bastasse. Não, como se não bastasse. Então, aí você vai brigar em todos os lugares que você passa, em todas as esferas que você passa. Ai, gente, parece que a gente vive numa máquina de moer gente. Eu sinto isso quase todo dia. Você, mãe querida que está aí, se sente da mesma forma? Ai, minha nossa senhora. Porque é aquela... Não tá. O mundo não tá preparado ainda. Parece que a gente tá... A gente parece que sim, a gente fica numa bolha azul. Exatamente, na nossa bolha Aqui. azul, exatamente. Você põe um pezinho para fora. Ninguém sabe nada, não sabe nem do que está falando. E isso é difícil para a questão de autonomia deles, para a questão de vida diária deles. Porque o mundo ainda, infelizmente, sabe pouco sobre eles. Sabe pouco. E aí a importância de habilitar, né, Marcela? Aí Sim. pensa, você dizendo assim, por exemplo, essa incidência toda de casos de escoliose. Aí vamos pensar de deixar agravar até, sei lá, casos cirúrgicos. Pensa um indivíduo autista tendo que passar por uma cirurgia grande de como é, de colocar haste na coluna, dolorosa do jeito que é. Então, por isso que é difícil, às vezes eu falo e converso com as minhas meninas lá, e a gente conversa sobre isso, às vezes eu paro e penso e falo, puxa, né, mas eu tô muito na bolha da bolha, né, porque eu tô querendo uma coisa que as pessoas mal conhecem sobre autismo, e eu tô querendo que a gente previna a evolução das escolioses para evitar, né, problemas futuros, né. Eu falo que se os convênios conversassem com os profissionais que cuidam realmente deles, né, e selecionassem as pessoas, né, que têm mais vivência nisso, e que está ali, né, na lida. E conversasse para eles e falasse, olha, se eu fizer esse tratamento, eu evito que lá no futuro você gaste tantos R$1.000 de cirurgia, você gaste tantos disso aqui, tanto disso. Se eles soubessem quanto nós somos valiosos para eles em termos de dinheiro, é uma pena que eles não sabem. Porque é uma economia gigantesca que a gente pode fazer para eles. Uma economia gigantesca, né? E hoje lá, quando você atende desde intervenção precoce e tem limite de idade? Então, eu pego até uma adolescência. Assim, adultos eu não, por enquanto, eu não tenho, porque meus equipamentos não comportam para adultos, né? E eu sou pequena, né? Eu vim de salto porque eu tô vestida de mocinha hoje, mas eu sou pequena do seu tamanho, Mirella. Então, para mim é complicado um paciente muito grande, né? Mas eu tenho, que nem esse meu pacientinho tem 14 para 15 agora, e eu tenho um moço de 16 anos, que tá comigo também, e que veio, não sabia que ele era TEA, acharam que ele era TDAH, e teve o diagnóstico com 14 anos, né? Com 14. 14 anos. E veio por conta de escoliose? Uma escoliose, veio pelo ortopedista, pela uma escoliose bem grande que ele já estava, uma alteração postural. Ele tem um joelho que já não estende todo, né? Então, quantas alterações ele teve aí no decorrer da vida, é bem importante. E esses jovens ou crianças maiores que chegam para você, TEA, com algumas alterações posturais, enfim, eles frequentavam ou participavam de alguma questão esportiva ou tinham alguma vivência nesse sentido? Então, esse meu paciente de 16 anos, sim, porque ele era diagnosticado só como TDAH até então, né? Mas ele não participava muito porque ele já era desajeitado, né? E ele já fugia um pouco, ele fazia, mas não muito, porque o que acontece? Como eles não conseguem desempenhar do jeito que eles querem, eles se frustram e aí ficam migrando. Aí faz um pouco disso, aí não faz nada, entendeu? Sim. Fica só pingando. Que não performa, né? Não performa do jeito que eles achariam que deveriam performar e frustra e eles começam a sair. Existe. Então, sai disso, sai daquilo. Então, um pai um dia falou para mim, né? Eu falei, olha, que tal da gente fazer essa atividade física e da gente voltar a fazer um basquete, por exemplo, que ele é bem grandão. O pai falou, mais um? Ele já entrou naquele outro, né? E aí, tipo, o pai não entendeu que ele sai porque ele não consegue. E é por isso que ele foge, né? Então, agora ele tá bem melhor, enfim, e ele tá vaidoso, quer fazer academia, vai na esteira, enfim, ele tá
tá evoluindo, a gente tá conseguindo. Vamos ver se eu consigo que ele fique num esporte, é o meu objetivo agora. E o outro, que vai fazer 15 anos, é das coisas mais frustrantes para mim, porque eu tenho banquinhos lá, que faz parte do tratamento, né? Então eu tenho um banquinho de 10 centímetros e um de 16. Ele não pulava quando ele chegou no meu consultório. Um menino de 14 anos. Nossa. Porque ele nunca fez educação física. Olha. Porque a escola simplesmente retirava. Então, assim, é muito frustrante para mim. Porque agora a gente está trabalhando juntos, esse pacientinho da nutricionista, e está indo muito bem. E para mim, eu falo que ele é meu presente da sexta-feira. Assim, quando ele vai embora, eu tô nas nuvens. Porque quando ele consegue fazer as coisas, que ele consegue fazer uma cesta de basquete, que eu ponho ele para pular obstáculos mais altos, ele consegue, ele grita de alegria. Grita, grita, grita. O povo pensa que eu tô batendo nele dentro da sala, né? Mas é de alegria. Ele grita, grita de ficar eufórico, de ver que ele é capaz. Que nunca foi nem oportunizado. Nem foi oportunizado para ele fazer. Né? Então é doloroso para mim, por um lado. Mas por outro, é muito recompensador. Ouvir ele gritar, nossa, eu já saio assim do atendimento, né? Poxa, ele conseguiu. Né? Porque cada pequeno passo que eles conseguem é um pequeno passo nosso também. Entende? Para nós tem muito valor. Sem dúvida. Né? Então, para nós é uma alegria que não tem o que possa ser maior para nós do que ver o paciente evoluir feliz, né? Tipo, eu posso. Quando a gente pensa nessas questões motoras e aí de habilitá-los para a vida, é justamente isso, assim, porque as crianças típicas, naturalmente, a gente, assim, a sociedade tende a oportunizar muito mais para elas. Mesmo que elas não queiram, assim. Então, sei lá, a gente ouve, né, as famílias falando, já fez isso, fez aquilo, fez um monte de coisa também. A gente, como não, em tese, não tem muitos problemas comportamentais, então se leva num lugar, leva no outro, faz um tempo, faz uma outra coisa e tal. Quando as crianças TEAs já têm um comportamento mais disruptivo, então as oportunidades vão se fechando mais, porque aquela família vai se tornando mais refém daquela vivência dolorosa e vai se fechando cada vez mais. Então, a gente já tem mais assim, de subestimar a capacidade do filho mesmo de conseguir fazer. Não, ele não consegue, não vai dar conta, ou então vai ser muito difícil. Ou até mesmo para a família de vivenciar aquilo, muita função, a semana já foi extremamente difícil. A gente vai lá, vai ser aquela choradeira, tem toda uma dessensibilização. Então, a gente já, só de pensar, a gente já não vai oportunizar. Mas uma coisa que eu queria falar que é importante, que às vezes todo esse transtorno comportamental é por causa do motor. Porque ele sabe que ele não consegue. E ele não consegue virar para você e falar, mamãe, eu não consigo fazer isso. Como é que ele fala para você? Ele se desorganiza. Porque essas crianças que não conseguem comunicar bem o que sentem, é assim que eles têm como se comunicar, né? Então, vai chorar, gritar, vai porque quebrar alguma coisa, enfim, vai tendo comportamento disruptivo. Eu não quero ali porque eu não consigo. Porque eu sempre digo, não existe criança que não queira brincar. Não existe. Não existe. Toda criança quer brincar. Se ela não quer brincar, é por algum motivo. Que ela não está conseguindo. Entendeu? É por algum motivo. Eu tenho muitas mães que chegam, ele não gosta de futebol. Eu falo, sei. Quantos anos ele jogou futebol? Aí você vai ver, ele não consegue chutar a bola. Não é que ele não gosta do futebol, mas ele vai num jogo de futebol, os outros meninos dão uma bicuda que vira e mexe, bate nele, machuca, né? E ele não consegue. Eu não quero futebol de jeito nenhum. Quem vai querer jogar futebol? Então, é totalmente compreensível do ponto de vista da criança, né? Sim. Então, assim, é muito importante a gente ter esse olhar também para saber como é que as psicólogas falam, o antecedente, né? Sim. O que antecedeu aquela crise?
né? Será que é só uma questão comportamental que ele está tendo ali? Sim. Né? Que é um meltdown, alguma coisa que ele teve ali? Ou será que é uma resposta àquele estímulo que ele não consegue dar conta? Sim. Ai, não gosta do parquinho. Tá, ele não consegue subir nas escadinhas, ele não consegue correr na velocidade dos amiguinhos, ele não consegue naqueles brinquedões escorregar, ele não consegue se balançar igual os outros. Claro que ele não gosta. Ele não consegue performar igual todo mundo está fazendo, ele quer voltar para casa dele. Ele está chorando, ele está frustrado, ele está chateado, enfim. Então, percebe, né? Não é que ele não gosta do parquinho. Ele gostaria de estar fazendo como os outros estão fazendo, mas ele não consegue performar no parquinho. Ele não está habilitado o motor dele. Ele não tem aquela competência física e motora para estar lá desempenhando como os outros. E tem também duas coisas que vira assim um pouco de mito, né? Ah, não, seu filho tem problema motor? Não, nenhum. Ele não para um minuto. Ele pula aqui, e passa o dia inteiro pulando. Aí eu pergunto, e ele fica parado? A mãe fala, olha pra mim. Ou seja, a criança não é que ela tem problema motor, sim. Qual é o problema dela? Ele não consegue estabilizar a postura, por isso que ele não para um minuto. Um minuto ele não para. E tem o oposto, tem aquele que você pergunta pra mãe, ele tem dificuldade disso, naquilo. Não, ele é cauteloso. Essa palavra eu não esqueço, que as mães sempre falam para mim. Eu pergunto, você observou alguma dificuldade nele? Você acha que, por exemplo, quando vai, ou já observou no parquinho e tal? Quando eu converso a primeira vez com as mães, ela fala, então ele é muito cauteloso, ele nunca me deu problema com isso, ele não cai de lugar nenhum, ele é ótimo. Eu falo, nossa, que problema que eu vou ter que resolver agora. Porque esse cauteloso é aquele que tem medo de se mover. E aí os outros passam correndo em volta dele. Ele fica aquele medo, né? Medo de ser derrubado, de ser machucado. Então, assim, os dois extremos, né? Que as pessoas falam, não, meu filho não tem problema motor. Ele não para quieto ou ele é cauteloso. Então, Perfeito. se você acha que seu filho tem uma dessas duas características, Alertinha. é melhor ir conversar com a tia Físio para ver se ele não tem nenhuma questão. Isso é perfeito você dizer isso, porque é igual quando a gente pensa da fala, né? Não, meu filho, ele fala, mas às vezes ele fala em excesso, ou fala, enfim, de uma maneira muito, como que fala, elaborada para a idade dele, ou fala de forma disfuncional, enfim, isso também é um sinal. Então, a parte motora também não está adequado, não está performando de acordo com o que seria esperado para a idade. Então, você tem esses marcos também, né? A sua convidada que veio antes, a Lígia, né, a Fono, achei muito importante aquilo que ela falou e cabe muito bem, porque ela estava falando de aspecto motor, que ela fala como é que a pessoa desempenha, né? A qualidade. A qualidade da fala, a qualidade do movimento, como desempenha. E se eu puder dar, assim, pedir uma coisa para os pais ficarem muito atentos, pedir um favor, observar os seus bebês, quando observarem os seus bebês, não se apegarem aos marcos motores. Senta, rola, mas como a criança faz. A qualidade desses movimentos. Exatamente. Como ele fica sentado, como ele fica de barriga para baixo, como ele engatinha, o como dá muita pista para gente, muito mesmo. Porque os nossos pequenos são crianças se a gente fala do repertório de fala e o repertório de brincadeira, o repertório motor também é reduzido. Então, eles tendem a ter uma qualidade de movimento mais empobrecida. Então, você olha um bebê que você tem suspeita e lá na frente você descobre, faz o diagnóstico, você vê que ele faz essas transições muito pouco. Então, já são pistas que você vai tendo desse motor. Então, assim, porque chegam algumas crianças para mim, por exemplo, que vêm para estimulação, mas a mãe fala para mim, Marcela, ele está aqui em estimulação, mas eu preciso te falar uma coisa. Eu falo o quê? Minha família tem TEA e o do pai também tem. Então, aí você faz a estimulação, só que o seu olhar é dobrado em cima dessa criança. De observar como ela faz. Entende? Isso é muito importante.
né? Os pais observarem, não ficar só naquela coisa, senta, rola, né? Como faz? E é difícil isso para um pai e uma mãe observar. Nossa, é muito né? difícil. Muito difícil. Então, assim, se você pega o seu bebê, é uma, tipo, campanha que eu estou fazendo, e você olha o seu bebê, olha da vizinha, e você começa a achar que seu bebê é muito paradão, fala pro pediatra, conversa com ele. Ah, será que eu não posso ir num profissional fisiopediátrico para dar uma olhada no desenvolvimento? Como é que tá? Né? Porque, assim, eu confio muito na prevenção, Mirella. Sempre foi nisso que eu trabalhei. E, assim, eu vejo meus pequenos que eu tive a oportunidade de estimular agora pequenininho, que estão ficando grandes, né? A diferença, né? Nossa, é gritante, Os que eu chegam né? grandes já para mim, né? A diferença é muito grande. É muito grande. É, gente, assim, tudo que você fala, eu fico lembrando do meu filho, né? É que o meu filho, ele tinha 1000 setas luminoso nele, gritando, mas eu não gente, tinha mas informação. não tinha informação. Quem que fala de autismo há pouquíssimo tempo, Exato. né? Mas, às vezes, não é tão como era do Arthur, né? E aí a gente precisa de um profissional que tenha esse olhar mais refinado mesmo, para fazer essa avaliação, né? E não, gente, não subestimem essa avaliação motora. Se você já é pai, mãe, né, tem pessoas na sua família de alguma criança autista, se tem algum diagnóstico, se é um bebê de risco, não fique esperando. Ai, mas será? Leva para avaliar. Já vai trabalhando com as estimulações, né? Busque um profissional que vai fazer uma avaliação e te ajude a fazer a estimulação em casa, né? Porque com esses bebês a gente vai trabalhar em casa. As estimulações vão fazer a gente, enquanto mãe, pais, no dia a dia, mas a gente entender, porque esse profissional vai fazer essa orientação. Foi o que a Marcela falou. Como que a gente vai trabalhar em parceria com os pais? Qual o papel do fisioterapeuta nessa orientação parental, por exemplo? Entende? É sempre uma parceria. E a gente precisa entender. Então, se é um bebê de risco, cara, porque tem incidência na família, não fique esperando. A parte motora é muito importante. Muito importante. Eu só tenho o Arthur. Mas se eu engravidasse novamente, nossa, mas meu filho ia nascer, tipo, na barriga. Entende? Na barriga, eu já estou estimulando. Né? Porque pedigree. Né? A gente não brinca assim, pedigree, a gente tem pedigree, né? Então, para que ficar esperando? A gente sabe a incidência genética e a questão de estimular. Vamos estimular. E não faz mal. Eu falo que amor e estímulo adequado não faz mal para ninguém. E o meu Arthur também, né? Eu falei que ele fez a graça de nascer, deixar a mãe de cabelo branco, nascer de pré-eclâmpsia, parar na UTI que eu trabalhei a vida inteira, né? Lógico que tem que ser com emoção, na verdade, porque a gente sofre de esmeraldite, a gente fala, né? Todo mundo da área de saúde, o filho tem que aprontar alguma coisa, na verdade. E eu me lembro que o Arthur, sei lá, ele tinha 2 meses, eu punha ele no chão. Todo mundo falava, mas você é louca? O menino é um pingo desse. Não. Vai rolar de prono, vai fazer exercício, porque a mãe tão assustada, né, com os meus bebês que eu mesmo tive, né, que ele nasceu limítrofe, né, prematuro, que eu punha ele no chão e todo mundo me dava bronca. Eu falei, não me arrependo 1 milímetro. Perfeito. Porque, né, eu me arrependeria sim se eu não tivesse feito. Mas não me arrependo, não. É isso. Marcela, você acha que tem mais um recadinho, alguma coisa que a gente esqueceu assim de pontuar nessa questão para o pessoal que está assistindo? Eu queria só falar que esse programa é muito especial para mim, porque faz muito tempo que eu quero te conhecer, porque tem a Fabi, que eu amo, vou deixar esse beijo no coração dela, e no meu filho postiço, o Rafa, que eu amo. E dizer que esse programa é importante, porque esse ano eu celebro 30 anos, mas não é de idade, é de profissão. Então, isso é uma bela maneira de eu celebrar meus 30 anos. Obrigada por essa oportunidade. Nossa, que legal. 30 anos. Quanta coisa, Marcela. Pois é. 30 anos de profissão. É uma dedicação imensa, hein? É sim. Mas eu não me arrependo 1 minuto. Eles são a alegria da minha vida. Eu que agradeço você. Agradeço por toda essa sua jornada. Por mais profissionais como você, que a sua
carreira, assim, sua história possa inspirar mais e mais profissionais, principalmente na sua área, que a gente precisa muito de profissionais. Que, assim, gente, compartilhem o máximo que vocês puderem, se vocês conhecerem outros profissionais nessa área motora, né? Não só de fisioterapeutas, mas educadores físicos, né? Psicomotricista, todo Sabe, mundo. passa para frente, porque TOs, né? A gente precisa trocar essas orientações, essas informações. O intuito do canal é esse mesmo, né? De esclarecer, de orientar, porque a gente sabe de várias histórias, a gente vive isso na pele, né, Marcela? Sim. De histórias que poderiam ter sido modificadas simplesmente para o esclarecimento. Nossa, a gente vivenciou isso, Sim. né? E muitos aí vão vivenciar também. Então, a informação, ela transforma e é o maior poder que a gente tem. Com certeza. Com a informação, a gente consegue de um tudo. Mesmo que você não tenha acesso imediato, Acesso você direto. sabe alguém que vai te dar informação para saber onde você vai chegar. Isso. Né? Isso é o mais Exato. importante. Porque, eu falo, tudo que eu fui conseguindo para o meu filho e que veio primeiro de tudo, sempre foi a informação. O acesso ao profissional, para mim, ainda não chegou de muitas coisas. O acesso direto. Sim. Né? Mas aí a gente vai fazendo o possível, porque entre o ideal e o possível, a gente tem anos-luz. Mas certo? o trabalho que você está fazendo é muito importante, Mirela, porque se a gente já acha dificuldades aqui na cidade de São Paulo, aqui em volta, você imagine nesse Brasilzão desse tamanho que a gente tem. Então, as pessoas precisam ter esse acesso. Então, o que você está fazendo por essas mães, assim, eu agradeceria a você todos os dias, porque você leva informação de qualidade para essas mães saberem, serem bem informadas e, de alguma maneira, conseguir fazer algo pelos seus filhos. Então, isso é muito, muito importante. Eu fico super feliz de ouvir Deus isso de abençoe você. Amém. E te dê muitas energias para você continuar. Eu sei que a bolha te irrita. Às vezes você quer falar outros assuntos fora da bolha. Menina, cada mergulhar é um flash. Tem dia que eu fico assim, onde que eu fui amarrar o meu burro, entendeu? Não tô dando conta nem de mim. Sim. Aí tem dia que eu fico assim, não, é isso mesmo, entendeu? Tô podendo, é isso, tô super motivada. Aí tem dia que nem tanto e a gente vai seguindo, assim segue o barco, né? E assim seguimos. Mas o importante é saber que a gente tem uma rede em volta da gente que está sempre nos amparando na caminhada. Conte comigo para o que eu puder ajudar sempre, viu? Eu sei, eu agradeço mesmo, viu? Deus te abençoe. Um beijo, pessoal. Então, quem não tiver se inscrito, se inscreva no canal. Para quem puder e quiser, se torne membro por R$ 7,99. Custa menos que uma coxinha, não é? Mas para quem não puder, também não tem problema. Compartilhe. É uma forma de ajudar também o crescimento do canal. Um beijo, até o próximo episódio. Tchau, tchau.